Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live com o professor Ezequiel, eu em pessoa, que ajudo você a ter uma nova fonte de renda, sem precisar trabalhar mais para isso, fazendo as mesmas coisas que você já faz. Barreira é algo que impede você de ter a sua nova fonte de renda. E a barreira que a gente vai falar hoje é o medo. Nossa senhora, vocês têm medo de alguma coisa? Fala para mim, ó, para vocês concentrarem aqui no Insta aqui, eu vou desabilitar os comentários. No YouTube está habilitado. Você tem medo de alguma coisa? Hein? Fala para mim aqui, de que vocês têm medo? Olha, de vez em quando eu faço umas pesquisas no meu Instagram. E olha só que interessante aqui, ó. Vou mostrar aqui o resultado dessa pesquisa. Vamos lá. Espera aí. Ó. Medo. Vamos ver se vocês têm medo de alguma dessas coisas aqui, ó. Para quem tá no Insta aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Vocês têm medo de alguma dessas coisas aí, ó? Medo de perder dinheiro, medo de instalar aplicativo, medo de banco digital, medo de comprar milhas, medo. Você que está aqui, compartilha comigo aqui. Você tem medo? Você tem medo de alguma coisa? Fala para mim aí, ó. Você que está aqui no Insta, tem medo de alguma dessas coisas? Você que está no YouTube, tem medo? Tem medo de perder dinheiro? Tem medo de instalar? De que você tem medo? Aqui eu estou falando, obviamente, mais relacionado a dinheiro, mas do que você tem medo? Do que te aflige? Pois é, nós vamos falar que esse medo que você tem, esse sentimento de medo que você tem, apesar de ser um sentimento normal, ele é um medo que, olha, ele pode te travar aí, ó. Ele pode te bloquear. Tem gente falando que tem medo de comprar milhas. O Igor tá falando que não tem medo de nada, não. Aqui, ó, nessa pesquisa que eu fiz aqui com o pessoal lá do meu Instagram, 79% das pessoas têm algum desses medos. Olha só que interessante, né? E assim, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Até quando esse medo ele ajuda e até quando esse medo atrapalha. Olha, uma coisa eu garanto para você. Garanto. Anota aí. Você vai sair dessa live hoje com um passo a passo, olha só, com um passo a passo de como você pode enfrentar um medo que você tem na sua vida. Olha que eu sou psicólogo não, hein? Mas eu vou te dar um passo a passo de que me ajuda, Ezequiel. Ó, eu não tô falando só de dinheiro não, hein? Tô falando de medos no modo geral. Então, se você ficar comigo aqui no final dessa live, eu vou te dar um passo a passo de como que eu fiz para enfrentar os meus medos aí. Por isso que eu tô falando, a live vai ser foda. A live vai ser massa. Se você conhece alguém que é muito medroso e tem medo de alguma coisa, você pode convidar essa pessoa aqui que nós vamos arrancar esse medo dela hoje. É agora que nós vamos abandonar esse medo aí, tá bom? Escuta o que eu tô falando, hein? Não sei se você sabe que vocês sabem que quando eu prometo alguma coisa, eu cumpro, hein? Então, tô prometendo aqui que vocês vão sair com um passo a passo, com a clareza do que é medo para vocês. Ó, e essa live, como sempre falo, tem um objetivo bem claro: mostrar para você como que você pode encarar e como você pode enfrentar algum medo, hein? Todo mundo junto comigo? Todo mundo aí? Todo mundo tamo junto? Coloca aí, hein? Você que está no Insta aí, coloca, dê os seus corações. Você que está no YouTube aqui, tô acompanhando os comentários. Vamos aprender a encarar isso daqui. Para explicar você, né? Você sabe que assim, eu tenho essa mania, eu gosto de explicar o negócio assim, tintim por tintim. Eu gosto, uso um pouco da experiência que eu tenho, que eu tive aí 10 anos na universidade para fazer isso, né? Então eu gosto de explicar tintim por tintim. Eu vou explicar aqui tintim por tintim para vocês aqui do que é o medo, tá? Ó, eu não sei você que está me acompanhando aí, mas eu tenho essa parada aqui na minha cabeça, ó.
você que está no Insta aqui, eu vou te ajudar aqui para você ver também, para você não ficar perdido. Tem essa parada aqui na minha cabeça. O Ezequiel, que você está vendo aqui, dentro dele tem duas pessoas. Duas pessoas. Vocês têm duas pessoas dentro de vocês? Pronto. Agora vocês vão achar que eu estou ficando doido mesmo. Agora vocês estão achando que eu estou ficando doido, né? Mas é o seguinte, eu gosto de fazer essa brincadeira de falar que a gente tem duas pessoas dentro de nós, né? Porque a gente tem uma parada que as pessoas ignoram, que às vezes não sabem, que é dentro de nós a gente tem uma parada que é o nosso sistema límbico, tá? Esse sistema límbico, ele tem um papel muito importante na nossa vida de modo geral, tá? O que ele é responsável? Ele é responsável por várias coisas, e uma das coisas que ele é responsável é por um instinto de sobrevivência, tá? Então, olha só o que acontece. O nosso sistema límbico, eu não vou entrar muito em tecniquez aqui, não. Eu vou explicar para vocês de uma forma que vocês entendam, tá? Eu vou até ficar mais relaxado aqui, porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar disso. O que o seu sistema límbico tem a ver com medo? O nosso sistema límbico é uma coisa que todos nós temos na nossa cabeça e que ele é programado ele é programado para duas coisas. Ele é programado para reprodução e programado para sobrevivência, tá? Ó, se tiver algum psicólogo aqui, alguma coisa, eu estou falando muita coisa que eu li e aprendi. O que eu faço? Eu leio, eu aprendo, pego aquilo que eu usei para mim, que serviu para mim, e passo aqui para vocês. Então, é igual eu estou falando, não é tecniquez, nem não. É só conhecimento que em algum momento eu adquiri ao longo da minha vida e que eu estou transmitindo aqui para você, tá? Tá, Ezequiel. O que isso quer dizer, tá? Existe, talvez você não saiba, mas tem um sistema límbico aí dentro de você, e esse sistema límbico, ele tem essa função de reprodução e a função de sobrevivência. Eu vou focar muito aqui nessa questão da sobrevivência, porque essa questão de sobrevivência, ela é um fato que a gente não sabe que ela existe na nossa cabeça, a maioria das pessoas não sabe, e é o que nos atrapalha muito, tá? Então, esse instinto, esse sistema límbico, a parte dele de sobrevivência, ela não é programada para nos fazer crescer. Ela não é preparada para fazer com que a gente tenha satisfação. O objetivo é muito claro, o objetivo é sobrevivência. Por que eu gosto de brincar ali a respeito daquela questão de ter duas pessoas ali na sua cabeça, né? Às vezes a gente faz coisas, tem que fazer algumas coisas que a gente até sabe que é bom para a nossa saúde, que é bom para a gente fazer determinadas... que é bom, vai ser bom para a nossa vida de modo geral, mas a gente simplesmente passa por aquilo, sabe? E eu gosto muito de dar o exemplo de uma alimentação saudável. Todo mundo aqui já deve ter tido uma noção aqui de como que você pode fazer, de como que você tem... Nossa, tem um comentário que tirou minha concentração, mas vamos lá. Quando se a gente for pegar como exemplo a nossa alimentação, às vezes a gente sabe o que tem que ser feito. Ir numa academia, às vezes a gente sabe o que é, que tem que ir na academia, que a academia vai ser boa para a nossa saúde de modo geral. Só que quando você começa uma rotina de atividade física, que quando você começa uma rotina ali nova, que você não está acostumado, na hora que cai a noite, que você acorda de manhã, vem aquela sensação do seguinte: nossa, eu não vou sair da cama, não. Hoje a cama tá gostosa, hoje a cama tá quentinha. Para que você vai caçar, levantar? Para que você vai sair da academia? Se tiver chovendo, então, para que eu vou caçar, fazer, sair daquele ali?
O nosso sistema límbico ali, aquela vozinha que vem na nossa cabeça, ela não está preocupada ali se você vai ter ali um corpo mais saudável e tudo mais. Ela está preocupada ali, ó, no instinto de sobrevivência. Ela quer ali que você esteja ali, ela quer manter você ali na sua zona de conforto. Quando a gente às vezes quer aprender alguma coisa, por mais que você sabe que você precisa aprender, que você precisa saber, você sabe assim, nossa, eu tenho que estudar isso, ou eu tenho que trabalhar aquilo, eu tenho que fazer. Aí vai o seu sistema límbico aqui, você, rapaz, liga o Netflix aí, ó. Pega o Netflix, vai assistir um filme, assiste uma televisão, fica de boa, não esquenta a sua cabeça, não, fica tranquilo, né? Isso é o nosso sistema límbico. Vai me dizer que você tem uma voz dessa, e, ó, vocês podem não ter, mas eu tenho uma vozinha dessa que fica conversando comigo aqui e que fala comigo direto nisso. Eu quero fazer alguma coisa e vem aquela vozinha, ah, não mexe com isso não. Você vai fazer isso para quê? Então, isso é o nosso sistema límbico. Isso é uma coisa que a gente tem na nossa cabeça, que a gente não sabe disso, mas que está ali atuando e que está fazendo ali com que você, de repente, não faça determinadas coisas, né? Isso muitas pessoas conhecem também, né? Já ouviram falar como procrastinação, né? É um termo que está sendo muito usado, às vezes tem muitas pessoas que eu sei que já nunca ouviram falar, mas isso é procrastinar. Procrastinar é você saber que tem que fazer uma coisa, mas não consegue fazer. Você sabe ali que você tem que fazer alguma coisa, você vai assim, olha, nossa, eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Eu tenho uma dificuldade, e eu não escondo de ninguém, para quê? Não tem defeitos, muitos defeitos, diga-se de passagem, como muitos de nós, como todos vocês, como todos têm. Eu tenho uma dificuldade danada com inglês. O inglês não é dos melhores, não. Tem que melhorar bastante. Eu sei que eu precisei, tinha uma época que eu precisava, assim, nossa, precisava, mas assim, eu não conseguia pegar. É que trem que você não consegue, você procrastina, né? E por que a gente procrastina? Muito em função do nosso sistema límbico, né? Por quê? Quando você está procrastinando, você está poupando energia. Você não tem que preocupar em tomar decisão. Quando você está assistindo um filme, quando você está fazendo alguma coisa, você tem que tomar alguma decisão de alguma coisa? Não, você está ali vendo televisão, tá? E daí vem muitas vezes o sentimento de medo. Ah, Ezequiel, olha, eu vou pagar uma conta aqui, em vez de eu usar o banco, em vez de eu usar aqui um aplicativo, instalar um aplicativo, faz a instalação de um aplicativo aí e paga aí a conta pelo celular. Ah, não. Eu já estou acostumada a ir lá no banco, eu estou acostumada a ir na lotérica. Eu pego a fila aqui, dá certo. Não tem problema não. Eu sei, eu vou fazer aqui, não tem problema, não deixa para lá. Mas fulano, mas você vai ganhar dinheiro para você pagar uma despesa sua? Ah, deixa do jeito que tá. Vou continuar levando a minha vida desse jeito aqui, né? Ou tem medo, né? Muitas vezes viu medo. Ah, não, mas quando eu vou lá, sai o comprovantezinho, eu tenho um comprovante lá, eu tenho o papelinho ali que eu recebo. Então, para mim, eu tenho que ter aquilo ali, né? Então, é uma mistura de zona de conforto com medo. E muitas vezes a gente bota a culpa no medo. Ah, não, mas eu tenho medo. Ih, rapaz, já ouvi falar que esse negócio aí é fria. Já ouvi falar que esse negócio aí não funciona. E olhei, entrei na internet aqui, pesquisei, dei uma pesquisa rápida no Google aqui, fria. Esse negócio não funciona, não. Tá? Bom, isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, isso faz a gente sobreviver. Não tem nada de errado nisso. Mas, ao mesmo tempo, isso compromete a nossa satisfação pessoal. Tá? Compromete literalmente a nossa satisfação pessoal. Por quê? Embora a gente esteja sobrevivendo, né? A gente até gosta de falar ali que uma pessoa que ela é medrosa, normalmente ela sobrevive. Ela sobrevive ali na vida dela, mas ela sobrevive, tá?
A pessoa que ela é medrosa e a pessoa que deixa esse sistema límbico aí tomar conta dela, ao mesmo ponto em que ela sobrevive, ela tende a não ter crescimento. Vocês conhecem alguém assim? Não tem medo de tudo, é precavido, mas também não faz nada. Tá levando uma vida ali que muitas vezes é uma vida normal, né? Isso tem muito a ver com o nosso sistema límbico. Você está se identificando, tá? Você que está acompanhando isso, está acompanhando, está se identificando, tá fazendo sentido para você na sua vida de modo geral? Eu falei, nós vamos sair daqui hoje com um passo a passo para você enfrentar o medo, hein? Olha só que legal. Quem tem medo ou sente medo de algumas coisas tem as opções, né? Tem as opções de enfrentar um determinado medo, ou tem a opção de continuar do mesmo jeito. Como eu falei, a pessoa que é muito medrosa e não enfrenta medos, ela vai estar sempre ali, na vida dela tranquila. Mas em compensação, você lembra, olha só, vou puxar na mente de vocês aí. Vocês lembram de alguma vez do sentimento que você sente quando você consegue encarar o medo? Você lembra qual que é o sentimento? Beleza, você tem muito medo de alguma coisa, você fica ali no instinto de sobreviver. Mas e se você enfrenta o medo? Qual que é o sentimento que vem depois que você supera o medo? Ontem eu saí de tarde aqui com o Enzo, ele ganhou um skatenet. Aí ontem eu saí com ele de tarde aqui no momento e a gente andou, coloquei ele. Depois ele ficou todo feliz, né? Que ele superou, papai. Eu superei meu medo e tudo mais. Eu não fiquei com medo. Então, assim, a sensação que você tem quando você supera alguma coisa que foi muito difícil para você é muito legal, é muito satisfatória, tá? Então, assim, isso acontece com todos nós. Aqui, dentro, principalmente do Você com Mais Dinheiro, olha só a Rose aqui, ela falou o seguinte, ó, isso foi recente, ó, finalmente consegui transferir, tava morrendo de medo de dar errado. Tinha 16 mil milhas na Livelo e agora tem 32 mil milhas da Azul. Show de bola, ou seja, a pessoa tinha o medo ali de alguma coisa, mas adquiriu determinado conhecimento e aquele conhecimento ali fez ela ter um resultado. Outro exemplo aqui, ó, você que está no Instagram, vou mostrar para você aqui também, ó. A Cida aqui, ó. Eu lembro que a Cida falava que não ia usar um aplicativo de jeito nenhum. Aí foi lá, ó. Ela vai compartilhando aqui pra gente, né? Olha só que interessante, ó. Tô vencendo medo. Quando você resolve encarar e vence, olha só que interessante essa do Ayrton aqui, para uma pessoa que hoje, talvez no seu cenário aí, você acha que você nunca vai ser, por exemplo, capaz de fazer uma venda de milhas. Olha só que interessante aqui a fala do Ayrton aqui, ó. Paguei 1.050 na compra de 50 mil milhas e graças a Deus deu certo. Passei por 1.250. Para mim, que faço isso pela primeira vez, é lindo, maravilhoso. Deus seja louvado. Está aqui o resultado dele. Então, olha só que interessante. Ao mesmo ponto em que você tem que ter que você tem que superar ali que você tem que ter o seu instinto de sobrevivência, sim, ninguém tem que sair fincando o pé em tudo, você também não pode ser medroso demais. Você tem que saber lidar melhor com esse tipo de situação, tá? Porque quando você consegue superar, o resultado, ele é muito, muito, muito legal. Mas e aí, Ezequiel? Como que eu acho esse meio termo? Estão preparados para anotar aí? Estão preparados para pegar? Tá todo mundo com papel e caneta na mão aí, né? Tá todo mundo com papel e caneta para anotar, né? Como que eu combato isso? É possível combater isso? Hoje eu tenho muito medo. É possível? Olha, eu já encarei muitos medos que eu tenho dessa forma que eu vou passar aqui para vocês agora, tá? Então eu espero que isso daí sirva para você na sua vida de alguma forma. Se você tem algum medo de qualquer coisa, que além da questão aqui relacionada ao dinheiro que nós estamos conversando aqui nessa jornada, nessa nova fonte de renda, que sirva para vocês e para você em outras situações aí da sua vida, tá? Bom, o que é um conceito muito legal que eu gosto? Anota o passo a passo aí, hein?
Primeiro passo, como que eu faço para combater o medo e esse instinto de sobrevivência? Tem um conceito antigo, que é um conceito que a gente fala, que é de queimar pontes. Vocês já ouviram falar aí de queimar pontes? Você que está participando no YouTube aí, já ouviu falar? Você sabe o que é queimar uma ponte? Quem está participando comigo aqui no Insta também, habilitei aqui os comentários, ó. Você sabe o que é queimar ponte? O que é queimar uma ponte? Vamos ver se tem algum comentário interessante aí sobre queimar pontes. Queimar uma ponte nada mais é do que você colocar o seu sistema límbico diante de uma situação em que ele não tem como sair. Ó, muita gente falando que não sei, então vou explicar para vocês. Não tem como sair. Eu tenho que colocar a minha cabeça diante de uma situação em que não tem como eu recuar. Assim, nossa, a pessoa fala assim, nossa, meu Deus, agora eu queimei uma ponte mesmo. Vamos pensar numa pessoa que tá tentando bater o recorde dela de corrida em 100 metros. O cara tá tentando lá correr 100 metros o mais rápido possível. E ele tá lá, não consegue melhorar o tempo dele. O tempo dele não melhora. Imagina se eu pego um cachorro, um pitbull ou um doberman bravo, daquele grandão, daquele gigante e coloco atrás dele. Será que ele vai conseguir correr mais? Será que ele vai conseguir bater o recorde dele? Será que vai ajudar ele a ter resultados aí? Será que a pessoa vai ter uma chance de correr mais com um cachorro bem bravo atrás dela? Faz sentido? Queimar ponte é isso. Eu estou usando um exemplo aqui bem simples para ficar claro para você. Mas queimar ponte nada mais é do que você se colocar diante de uma situação que não tem como você voltar atrás. Não tem como você voltar atrás. Basicamente, é uma forma a mais que você tem de se comprometer, tá? Então, isso que é você queimar a ponte, tá? Então, quando você queima a ponte, você deixa ali o seu instinto, a sua cabeça sem ter para onde correr. Porque o sistema límbico ele vai pensar o seguinte, ó, eu quero aqui sobreviver, ele quer sobreviver. Então, se você coloca ele diante de uma situação que não tem saída, que você não tem saída, ele não vai ter como correr. Ele vai ter que ir. Quer exemplo aqui de academia, por exemplo? Uma vez há pouco tempo a gente estava inclusive nós vamos voltar amanhã, a gente estava numa rotina de fazer atividade física. E fazer essa atividade física sozinho é difícil, é doloroso, né? E aí, quando eu estava fazendo isso sozinho, eu não estava conseguindo manter. Eu ia um dia, falhava 10. Ia um mês, depois ficava 2 sem ir, depois voltava. Uma das formas que eu fiz, por quê? Não tem jeito, você acorda, tem um dia que você acorda, qualquer coisa, se tiver uma nuvem no céu, você fala assim, ah, não, vai chover hoje, vou sair de casa, não. Falei com a Mariana, disse, Mariana, vamos fazer juntos? Vamos construir, vamos pegar esse hábito juntos? Então, eu falei com a Mariana, falei, Mariana, ó, vamos fazer nós dois, Mariana, para quem não sabe, é minha esposa. Falei, ó, vamos fazer juntos? Vamos fazer no mesmo horário? Aí a Mariana tá assim, vamos. Por que eu fiz isso? Por que aumenta as minhas chances de não desanimar? Porque às vezes o dia que eu tô desanimado, a Mariana vai estar animada. Tem dia que eu acordo aqui desanimado, ela fala assim, não, vamos, que nós comprometemos de ir. Então, você tem que criar artifícios ali para deixar o seu sistema limpo sem saída. Se você consegue fazer com que a sua cabeça, com que aquele raciocínio ali fique sem saída, fique encurralado, ele não vai ter outra opção, ele vai ter que ir. Eu vou falar para vocês como que eu fiz isso daqui na minha vida de modo geral, como que eu faço isso até hoje, tá?
E toma muito cuidado, né? Você enganar o seu sistema límbico é muito difícil. Se você não se colocar realmente numa situação em que você não pode voltar atrás, ele não vai passar. Não adianta colocar um cachorrinho pequenininho atrás de você para correr mais rápido, para te fazer correr mais rápido, que não vai adiantar. Não é um cachorro de mentira que vai te fazer correr mais. É um cachorro de verdade. Tá? Então é muito difícil enganar esse sistema límbico, viu? E aí tem uma coisa que a gente tem que estar preparado para lidar, né? As pessoas que elas, porventura, querem queimar pontes aí, elas têm que estar preparadas para lidar com a consequência. Olha, eu queimei uma ponte, beleza. Queimei, vim cá, fiz aqui e consegui superar aqui esse medo que eu tinha. Mas e se der alguma coisa errada? Quais vão ser as consequências? Eu tenho que parar para pensar nisso. E se eu estou disposto a seguir isso, tá? Olha, qual foi a última vez assim que eu usei isso ao meu favor e que mudou muita coisa para mim? No ano de 2019, tá parecendo que tem muito tempo, esse ano tá passando tão rápido, né? Mas quando que eu usei isso, tá? Quando que eu queimei, só para você entender como que eu exemplifiquei isso, tá? O que que acontece? Em 2019, até 2019, eu trabalhava em uma, não, em uma universidade. Eu dei aula durante 10 anos aí numa universidade. E aí, eu estava começando a fazer esse trabalho que eu faço aqui, na internet. Até então, eu conciliava uma coisa com a outra. Eu conciliava o trabalho que eu fazia na internet com o trabalho na escola. Mas foi chegando mais para o final de 2019, já estava muito difícil de conciliar as coisas. Estava muito difícil. Eu não estava fazendo direito nem o meu trabalho aqui na internet e também não estava fazendo direito o meu trabalho lá na escola. Então estava muito complicado. Eu tinha que tomar uma decisão do que eu ia fazer para minha vida. Se eu iria continuar na escola, trabalhando na escola, ou se eu iria dedicar de vez aqui para trazer esse conhecimento para vocês. Olha, foi uma decisão muito difícil. Difícil porque tinha 10 anos que eu trabalhava na universidade. Eu conhecia todo mundo da universidade. Tudo dominado, ambiente controlado, tudo bonitinho, tudo certinho. E eu falava assim, bicho. Aí eu pensava, né? Aí meu sistema límbico, né? Olha, para que eu vou caçar, sair da universidade? Para que você vai caçar? Meu sistema límbico falando comigo. Para que você vai fazer, rapaz? Para que vai sair da faculdade? Você vai mexer com coisas de internet, se expor, você vai. Ah, se eu fosse eu não ficava aqui não. E aquilo ia me atormentando. E eu sabendo que eu precisava fazer o que era óbvio que eu precisava fazer, que era sair. Mas a tomada de decisão foi uma decisão, é uma coisa muito difícil. Quem lá na frente, quando eu olhar, talvez alguém pense, ah, foi fácil, mas coloca no meu lugar. Aqui, na minha cidade, eu trabalhando na melhor universidade que tem aqui da região, professor universitário, socialmente falando, tem um status que não adianta para nada, mas tem um status em 10 anos, confortável. Você teria coragem de abandonar o fixo, o seu salário fixo ali para viver, para compartilhar e para criar um negócio na internet? Você faria isso? Olha, o meu sistema límbico, ele quase me matou. Eu falei, eu perdi algumas noites de sono por causa disso, tá? E como que eu consegui encarar isso? Como é que eu tive que tomar uma decisão, né? Eu tomei a decisão no final de 2019, eu sair da faculdade. Hoje eu não tenho mais, né? Foram 10 anos muito bem vividos, muito bem vividos, assim. É um lugar que eu sempre tenho um carinho enorme, que eu estudei, trabalhei, então gostava muito.
E eu sempre falei o seguinte, olha, qual que era, como que eu tomei a decisão? O que que me ajudou a tomar a decisão? Qual que é o pior cenário? Vamos pensar o seguinte, ó. Digamos que aqui em 2019 eu tome a decisão aqui de sair do meu emprego. Ó, vou sair. Decidi aqui, tomei a decisão que eu vou sair. Qual que é o pior cenário que pode acontecer se tudo der errado? Se eu vier para a internet, se as pessoas não gostarem de mim, se as pessoas não acharem que eu estou querendo enganar elas, porque você pensa isso tudo, né? Você pensa tudo. O que vai acontecer? Qual que é o pior cenário de todos aqui que poderia acontecer? Sou casado, tenho filhos e tudo mais, né? Só, pior cenário é eu quebrar. Eu ficar quebrado de tudo, não tem nem um tostão. E nesse cenário, eu teria que colocar o rabinho entre as pernas e provavelmente voltar para casa da minha mãe. Vai acontecer isso daqui, e se de tudo der errado, eu vou pedir, na casa da minha mãe tem um quarto sobrando, vou para a casa dela até eu arrumar um outro emprego, até eu me recuperar. Esse é o pior cenário que pode acontecer, que poderia acontecer no meu caso. Olha, não era um cenário que eu estava considerando, era um cenário que para mim, sinceramente, não era um cenário que eu queria que acontecesse. Depois de que você tem a sua casa, você tem a sua família, né? Mas poderia acontecer, todo mundo concorda comigo? Poderia, eu tinha que pensar nisso. E aí eu pensei muito nisso, coloquei isso na prateleira. Então, a primeira coisa, na anotação que você está fazendo aí, a primeira coisa que você tem que fazer na hora de enfrentar um medo, você tem que definir qual que é o pior cenário. É o primeiro passo. Eu tenho muito medo de alguma coisa. Passo 1. Qual que é o pior cenário? O que de pior pode acontecer comigo aqui? Você vai pensar nisso daí. Você imaginando isso, você vai ter que pensar. Você está disposto, está disposta a pagar por esse preço? É algo que você aceita fazer se acontecer, se chegar no pior cenário? Você tem que pesar isso daí. Eu pesei. Na época eu pesei. Falei assim, olha, eu vou fazer. Se de tudo der errado, eu volto para casa da minha mãe, começo a trabalhar, ralo, faço tudo de novo, arrumo outro emprego numa outra universidade, corro atrás e tudo mais, e recomeço de novo. Eu cheguei ao ponto de falar que eu estava disposto a fazer isso. Mas por que, Ezequiel? Porque por trás, olha só, vê se faz sentido. Por trás do fato de existir o medo e desse medo ficar aqui na sua cabeça te puxando para baixo, existe o outro lado da moeda. O que poderia acontecer se eu fizesse o que tivesse que ser feito e desse certo? E beleza, eu pensei no ponto errado. Pensei em tudo que poderia dar errado, na maior merda que pudesse dar. Agora eu vou pensar o contrário. Eu vou pensar o que pode acontecer se der certo. O que vai acontecer se der certo? O que vai mudar na minha vida se der certo? Embora eu gostasse muito de dar aula, adoro, estou dando aula nesse momento aqui. Depois que eu tive o Enzo, né, que o Enzo nasceu, muita coisa que eu pensava mudou. O trabalho na faculdade, ele exigia que eu ficasse todas as noites fora de casa. Para quem é professor universitário, é professor, conhece alguém que é professor, sabe que o professor, a vida social do professor como um todo, ela não é das melhores. Enquanto a maioria das pessoas, ela tá literalmente ali indo numa festa de aniversário, frequentando algum evento, alguma coisa, o que o professor está fazendo? Dando aula.
Final de semana, às vezes, muitas vezes, tendo que corrigir montoeira de prova e tudo mais. A vida que eu tinha já não era uma vida em que eu queria ter para o resto da vida. Uma coisa é você viver hoje, uma coisa é você estar satisfeito com o seu. Tá vivendo de um jeito hoje que é um jeito que você quer viver, levar aquilo ali pro resto da vida. Eu não queria mais aquilo. Eu não queria mais. Se desse certo, se tudo que eu quisesse fazer desse certo, eu não ia precisar mais me submeter às coisas que eu me submetia antes. Eu ia poder ter mais tempo com a minha esposa, eu ia poder ter mais tempo com meu filho, eu ia poder trabalhar em casa, que é o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento. Se tudo que eu quisesse, tivesse planejado, desse certo, eu teria esse tipo de resultado. E aí, meu povo, e aí, o que eu quero mostrar para vocês? Dito isto, você tem uma balança. Você tem uma balança que de um lado está o seu medo, do outro lado estão as possibilidades. Você continuar com medo, você vai ficar sempre aqui, ó. Sempre aqui. Se você entende o que, que pode mudar na sua vida diante de uma possibilidade, o que, que você faz? Você pode ter um resultado maior. Dá para pesar isso, Ezequiel? Dá, né? Então, segundo passo, veja, pense tudo que pode acontecer de benéfico com você, caso você consiga enfrentar aquele medo e caso você consiga superar esse medo. É basicamente assim que eu faço, tá? Vou dar um exemplo para vocês, compartilhar uma outra história com vocês aqui. Quando a gente está fazendo, organizando um evento, a gente faz sempre esse aquecimento. E esse aquecimento, ele é um aquecimento que do meu lado aqui, ele exige muito comprometimento da minha parte. São 3 lives por dia. As lives elas têm duração mais ou menos de 1 hora, de preparação normalmente mais meia, mais 1 hora para cada live que eu faço. Então, só para eu estar fazendo isso daqui, só com isso aqui eu fico esgotado. E o meu sistema límbico na hora bate. Tipo assim, rapaz, lá vai você de novo falar que vai fazer. Você tem certeza que você vai fazer 15 lives? Para pensar, você vai fazer 3 lives por dia, durante 5 dias você vai fazer, você vai dar conta de fazer? Você não vai dar conta de fazer, não. Eu, se você não fazia, não. E, ó, isso aqui fica na minha cabeça, ó. Martelando, 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 martelando. Faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. Sabe o que que eu faço? Eu viro para você. Viro para minha audiência. Falo com todo mundo, canal Telegram, falo tudo, ó, semana que vem eu vou fazer 5 lives, eu vou fazer 15 lives, vai ser 3 lives por dia. Eu tenho uma coisa comigo que para mim ela tem muito valor, que é palavra. Eu honro muito a minha palavra. Então, quando eu faço isso com o meu sistema limpo, quando eu falo para ele assim, meu chegado, não tem saída, não. Nós vamos fazer esse negócio, não tem jeito. Vai sair. Vai acontecer. Queira você ou não, vai acontecer. Então, quando eu me comprometo, quando eu dou a minha palavra de que vai rolar, de que vai ter 15 lives, eu não dou saída para o meu sistema límbico. O meu sistema límbico, ele já entendeu, velho. Então tá bom, então vamos, taca ali pau. E eu tô aqui fazendo. É fácil, difícil? Não vou entrar nesse mérito, no mérito dessa questão do que talvez você possa achar se é fácil, se é difícil, mas exige muito comprometimento. E quando eu me comprometo, quando eu dou a minha palavra de que eu vou fazer, eu deixo a minha cabeça, ela fica meio sem saída. Velho, você não tem nem muito o que pensar, não. Vai lá e faz o que tem que ser feito. É isso que acontece. Tem o quê? Um comprometimento. Como que eu trago disso para as coisas que vocês têm que fazer aqui com
com Você com Mais Dinheiro, né? No Você com Mais Dinheiro, para os alunos do programa, para quem me segue e tudo mais. Defina os piores cenários. Você aí que talvez tenha medo de algum aplicativo. Olha, Ezequiel, eu tenho medo de aplicativo, eu nunca paguei e tal. Esse medo, ele é o quê? Ele é um medo do quê? De acontecer o quê? O que vai acontecer se você não pagar por um aplicativo? Se você não aprender a usar um aplicativo? Qual que é o pior cenário? O que vai acontecer? O pior cenário vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar tendo a sua vida do mesmo jeito. Agora, e no melhor cenário, o que vai acontecer? Existe a possibilidade de você gerar ganho com isso? Existe a possibilidade de você gerar uma nova fonte de renda com isso? Com isso, é possível, por exemplo, que você não dependa mais de um salário? Isso é capaz de levar para onde? Se o seu sistema limpo estiver te colocando numa situação que está te travando, como que você pode mostrar para ele o seguinte, velho, nós vamos fazer isso aqui? E a Mariana fala que eu sou doido. Tem dia que eu tô no chuveiro ali, eu tô conversando, tô pensando alguma coisa, meu sistema ali tá assim, vai fazer não, vai fazer não. Eu converso sozinho mesmo. Se vocês um dia me viram na rua e ver que eu tô conversando sozinho assim, não é porque eu sou doido, não. É porque eu converso, eu falo comigo mesmo. E tô lá e eu falo. E quando eu quero fazer alguma coisa que o meu sistema líquido não quer fazer, então, tem hora que eu até bato na minha cara, falo assim, nós vamos fazer, porque tem que ser feito e ponto final. Não vai fazer. Pessoal, não brinca, tem hora que eu falo comigo, não brinca muito comigo mesmo, não. Porque se você continuar assim, vai ter confusão nós dois. Eu vou colocar nós numa situação que não tem como voltar para trás, não. Então eu faço muito disso. E disso vem grandes resultados, né? Hoje eu posso falar, quando eu olho para trás hoje, né, principalmente da decisão que eu tive de me dedicar a estar aqui hoje, né? Eu posso ter orgulho de falar que eu posso hoje ter muito mais liberdade, liberdade que eu não tinha quando eu estava na escola, né? Então, e hoje eu tenho orgulho de falar que eu tenho vocês me acompanhando aqui agora, né? Olha só o tanto de vida que eu estou conseguindo alcançar hoje com o que eu sei. Hoje eu posso falar isso, né? Mas lá atrás não foi fácil. Eu só consegui superar isso por quê? Porque eu defini os piores cenários, eu estava disposto a enfrentar esses piores cenários se eles viessem. E eu sabia que na possibilidade de dar certo, a gente poderia estar agora, eu imaginei na minha cabeça esse cenário de estar aqui agora, conversando com você espalhado por todo esse Brasil. É fácil, Ezequiel? Não, não é fácil. Ninguém aqui está falando que é fácil. Eu não quero que você entenda que seja fácil. Mas vale a pena. A dor lá de tomar a decisão, a dificuldade, aqueles sentimentos que você tinha lá de tomar a decisão, passa. Mas depois também o sentimento de conquista, ele fica, ele permanece, né? E desde que você esteja preparado para assumir as consequências que você está assumindo e se comprometer, eu não tenho dúvida de que os resultados vão ser fantásticos. Porque outra coisa, né? Quando a gente se compromete a fazer algo de verdade, né? Quando a gente está disposto realmente a fazer acontecer, não tem saída, você não tem como saída. Eu, às vezes, quando eu, às vezes, acordava desanimado, às vezes eu acordava, assim, desanimado de fazer uma live, de gravar um vídeo, de fazer alguma coisa, eu lembrava, opa, eu não tenho mais o meu emprego, eu não tenho mais o meu salário, eu tenho que fazer isso daqui, eu tenho que fazer isso aqui acontecer, isso aqui é o meu negócio agora, isso aqui é a minha empresa. Quando eu estava na faculdade, ficava aquele negócio assim, né? Vou fazer dia sim, vou fazer dia não, só quando eu tiver com vontade. E fica aquele troço, né? Fica aquele troço ali que você não sai do lugar. Era o que eu fiz até, por exemplo, até grande parte do ano 2019. Era vídeo sim, era vídeo semana sim, semana não. Era conteúdo dia sim, dia não. Então, e por quê? Porque eu tinha meu emprego lá. Para que eu vou caçar confusão sendo que eu tinha lá o certo lá, né?
Então, quando eu me coloquei, quando eu queimei a ponte, quando eu cheguei e falei para mim mesmo que aquela situação não ia se repetir mais, eu não tinha saída. O dia que o desânimo e o desespero batia, o dia que o desânimo batia, eu lembro, sempre lembrava, olha, não tem como eu ludibriar essa parada aqui não, essa parada ela vai ter que acontecer, tá? E eu espero que isso sirva para você em outras situações da sua vida. Pese os prós, preze os contras, né? O, o sentimento depois da conquista, ele é muito bom, mas o seu sistema límbico, agora que você sabe, agora que você sabe o que tem que ser feito, agora que você sabe que existe, você pode escolher, ó, vou ficar tocando as coisas no piloto automático até hoje, não, mas agora eu vou pensar, eu sei que tem um sistema límbico aqui, eu sei que eu estou aqui e que está me pedindo, isso é normal, se você não é um extraterrestre por causa disso, não, todo mundo é assim, todo mundo tem o seu sistema límbico. Então, quando isso acontece, é porque o seu instinto de sobrevivência está sendo ativo ali naquele momento ali, e aquilo está te impedindo de dar o próximo passo. É isso que tem que ficar claro para você. Então, isso vai ajudar você em outras situações da sua vida. Em relação ao meu conteúdo aqui, em relação ao que você aprende para ter uma nova fonte de renda, o medo muitas vezes vai te impedir de ficar parado. O medo, ele vai te impedir de ficar parado. Se você deixar o medo tomar conta de você e não fizer ação nenhuma, não vai mudar nada. Gostaram da live? Fez sentido para vocês e vocês conseguiram enxergar? Então, esse medo, essa sensação de medo, ela não pode tomar conta de vocês e vocês têm que aprender de alguma forma a encarar e a não deixar com isso, não deixar que isso tome conta. Porque se você deixar isso tomar conta de você, você vai ficar paralisado, você vai ficar literalmente sem sair do lugar, tá bom?